O Genédio, todos conhecem como Genédio. Eu tenho o privilégio de conhecer desde que entrei no sistema, então faz algum tempo, né, Genédio? Mais de 20 anos. Mas é formado em Ciências Contábeis, ocupou os cargos de analista de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, auditor do controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Foi professor de graduação e pós-graduação em Contabilidade para o setor público e custos. Atuei em grupos de trabalhos de comitês do Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Nacional dos Presidentes do Tribunal de Contas, Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil, a TRICON, Instituto Rui Barbosa, o IRB, integra diversos grupos de trabalho e comitês sobre a modernização do controle externo brasileiro, ministrou diversos cursos e palestras no Brasil e no exterior sobre controle externo, auditoria, modernização e avaliação do desempenho de entidade de controle externo. E, para encerrar a apresentação do Genédio, tive também a honra e o privilégio, no projeto do Promoex, né, que foi um projeto de modernização dos tribunais de contas, de prestarmos conta, né, junto ao Banco Interamericano, e lá estava presente o Banco Mundial, que gostou muito desse projeto e copiou para alguns lugares do mundo. Né, Genédio, com a palavra a você. Obrigado, doutor Rafael. Colegas, bom dia. Final de evento, final de manhã, todo mundo já está um pouco cansado. E obrigado, Luiz, pela a mudança de horário. E serei breve, tá, Luiz? Então, a gente vai recuperar o horário. Então, vocês verão que eu serei bem breve, não adentrarei aqui em especificidades do sistema, é mais como é que ele funciona, a mesma filosofia. E essa metodologia, vamos dizer assim, surgiu de uma necessidade muito localizada nossa. Houve um questionamento, inclusive no judiciário, em determinado momento, como é que era a distribuição de processos no tribunal, se haveria a possibilidade de determinados processos ou determinados assuntos serem direcionados para determinadas pessoas dentro do tribunal. Houve esse questionamento, então eu estava questionando, enfim, sobre a transparência na distribuição de processos a relatores dentro do tribunal. Então, já tínhamos um sistema de sorteio, mas houve essa demanda de fora, e nós fomos, à época, a presidência do tribunal, à época, me encarregou de conduzir esse processo. Olha, precisamos mexer, precisamos tornar essa distribuição de processo entre os relatores mais transparente, mais equitativa e equilibrar ali a complexidade dos processos entre os relatores, entre os conselheiros. Então, surgiu, esse era o nosso problema, muito concreto que nós tínhamos naquele momento, e a solução que nós encontramos foi essa de dar maior transparência ao sorteio e distribuição dos processos. Então, nasceu com o objetivo de alcançar esses objetivos, né, equitatividade, alternatividade, transparência. O que significa isso? No Tribunal do Distrito Federal, todos os processos vão a sorteio. Então, todos os processos, em absoluto, todo o processo é sorteado. Não independe de assunto, porque, por exemplo, equitatividade, distribuição igualitária do processo da mesma classe processual. O processo de PPP, por exemplo, é distribuído um para cada conselheiro e assim por diante, que é um processo complexo. E assim todas as classes processuais. Então, a gente tenta fazer com que ele seja mais equitativo fazendo isso. Nós queríamos algo mais sofisticado naquele momento, mas no algoritmo não foi possível colocar, que seria incluir também a complexidade de cada processo. Porque tem processo de PPP e processo de PPP, né? Tem processo de contrato, tem contratos e contratos. Então, tem uns que são mais simples, outros mais complexos. Isso ficou para a próxima versão, que ainda não tem essa próxima versão, de considerar também a complexidade de cada processo. Depois, a alternatividade, ou seja, todos os jurisdicionados, todos os conselheiros têm que ter o máximo possível de equilíbrio na quantidade de processo para cada unidade do governo. Então, se eu estou falando de uma estatal, tenho que distribuir os processos. Se eu estou falando da Secretaria de Saúde, todos têm que receber a mesma quantidade de processo dentro da mesma classe processual. Tá bem? E depois, transparência, porque essa desconfiança surgiu justamente porque não tinha transparência. Então, vamos colocar isso de forma transparente para todo mundo internamente e depois externamente, porque aí quem tiver dúvida, quem achar que está com excesso de carga de processo, então, leva para discutir, leva para questionar, mas está transparente para todo mundo. Tá bem? Significa que não tem relator, vamos dizer assim, especialista em determinado tema ou determinado jurisdicionado. Não, todos pegam todos os assuntos de todos os jurisdicionados. Tá bem?
Depois, o objetivo, então, foi esse, desenvolver o algoritmo, tínhamos um problema e a solução foi essa, incorporar boas práticas, nós fizemos aí uma pesquisa em outros tribunais, e melhorar o processo da unidade encarregada de fazer isso, porque muitas pessoas viam essa unidade como uma espécie de caixa preta. Como é que você faz esse sorteio? Então, isso, de certa forma, agora está transparente, inclusive para quem questionou no judiciário, onde quer que tenha sido questionado, está lá transparente, cada um pode ver agora qual que é como que é a solução. E depois, o funcionamento do sistema, mas é algo bastante simples. Nós temos, como já foi dito, todos já falaram, e aqui temos o nosso processo eletrônico, e, aliás, é uma honra ter aqui o Mauro, do TCU, porque, para quem não sabe, justiça seja feita, os nossos processos eletrônicos nos tribunais de contas nasceram há muito tempo de uma reunião em que víamos essa necessidade nos tribunais de contas, tem algum tempo, né, Maurício? Tem mais de 10 anos. Você não tinha nenhum cabelo branco? Mas o Mauro foi importantíssimo à época nessa discussão, do colega do TCU, e já passo o reconhecimento aqui do trabalho do Mauro, foi muito bom. Então, como todos já têm, nós também temos um sistema de processo eletrônico, e esse sorteio eletrônico ele funciona como um subsistema do nosso processo eletrônico, como tem outro ali de contas eletrônicas, sistema de auditoria. Eu não vou falar sobre os sistemas do tribunal, obviamente, mas para dizer que ele está integrado a essa ferramenta do processo eletrônico, ou seja, não é um sistema à parte, é um subsistema ali dentro, porque você tem que fazer a distribuição depois e tudo corre normal dentro do mesmo sistema. É muito simples, não é complicado. Então, você tem a autuação ou o cadastro de um processo dentro do tribunal, isso vai para o sorteio eletrônico e depois isso é já enviado ao relator e também isso é divulgado na intranet. No primeiro momento, ficamos aí alguns meses na intranet e depois, como ninguém questionou, vamos colocar na internet. Então, está na internet, está bem esse sorteio. E aqui, não vou falar sobre a tela do sistema, é muito, muito simples, muito intuitivo, não tem muitas telas, tem 2 telas no sistema, essa para fazer o login e essa para fazer o sorteio e a distribuição. Então, não é nada complicado. Então, aqui nós vamos ter os conselheiros que estão, ou conselheiros substitutos que estão habilitados para o sorteio. Se tiver de férias, por exemplo, claro que ele não vai entrar no sorteio, né? Se tiver de licença, não entra no sorteio. Então, é retirado nesses casos. E depois, é simplesmente feito o sorteio aqui embaixo. Então, elencou todo mundo, selecione os processos que serão sorteados. Então, os processos entram no sorteio normal. Tem algumas regras, obviamente. Então, se é um recurso, claro que não vai para o relator, tem que ir para outro. Então, essas regrinhas, essas exceções, todas estão postas dentro do sistema. Então, aqui, obviamente, vai aparecer a data de sorteio, o extrato, de que trata aquele processo. Aqui tem controle externo, mas é uma peculiaridade nossa, do nosso sistema de processo eletrônico, ele não trata somente dos processos de controle externo. O nosso sistema de processo eletrônico trata de todos os processos do tribunal, inclusive administrativo, licitação, todos os processos. É controle externo, é processo administrativo, todos eles estão dentro do mesmo sistema. E ali a gente classifica externo e administrativo. Ah, mas sorteio eletrônico, por que vai aparecer administrativo? Porque tem alguns processos administrativos que precisam de deliberação do tribunal. Tá bem? Os demais, não. Não só o processo, é uma outra peculiaridade. Todos os nossos documentos, memorando, ofício, todas as nossas correspondências estão dentro do mesmo sistema. É um sistema só para tudo, acompanha até a sessão plenária. E agora o sorteio também. Então, é tudo dentro desse mesmo sistema, por isso tem essa classificação ali de processos de controle externo e processo administrativo. Bom, aqui é como está na internet. Não ficou bem a visualização aqui na projeção, mas qualquer pessoa pode consultar, é isso que eu falava antes. A transparência, como é que a gente resolveu isso? Colocando tudo na internet. Então, significa que aqui eu posso saber, aqui eu tenho a relação dos conselheiros, todos os conselheiros, aqui a quantidade de processos por conselheiro, e, é claro, se eu clicar no primeiro conselheiro, aqui vai dizer onde estão os processos dentro do tribunal, quais os assuntos daquele processo, quais os jurisdicionados. E aqui, é claro, eu tenho detalhes sobre o processo. Então, isso está muito transparente. Então, eu sei, por exemplo, quem é que tem mais processo no tribunal? O primeiro conselheiro que aqui aparece. E aqui, exatamente, se eu clicar, então, no
conselheiro Inácio, que é o primeiro que tem mais processos, eu clicando aqui, ele vai me dizer todos os processos daquele conselheiro. Onde estão no tribunal, há quanto tempo está, vai me dizer qual é o assunto daquele processo e vai dizer qual é o jurisdicionado. Aqui a primeira é a área de saúde. A mesma coisa, se eu clicar ali na Secretaria de Saúde, ele vai me dizer todos os processos que estão no tribunal, quais são os relatores, onde estão esses processos e etc. Então, com isso, a gente, dando essa transparência, então, acabaram, isso encerrou a discussão em relação à lisura da distribuição e do sorteio dos processos. Então, você quer saber? Entra na internet, está lá e você consulta. Quer questionar alguma coisa? Então, questione, mas com base no que está aqui. E o que eu falava antes também, só para deixar claro, controle externo, processo de controle externo e processo de controle administrativo, justamente por essa peculiaridade, que todos os processos e documentos estão dentro do mesmo sistema. Tá bem? Bom, já estou quase concluindo. Viu, Luiz? Falei para você que ia recuperar o tempo perdido, então não vou comprometer teu horário. Então, pois não. Não, nós não questionamos eles, não. Não, tranquilo, tranquilo. Mas foi mais do que TJ, tá? Nós tivemos, inclusive, gente da polícia lá para saber disso. Então, foi uma operação mesmo. Como é que vocês fazem isso? Não, fazemos assim. Não, vocês querem saber? Vamos colocar na internet, então. Então, está tudo agora, qualquer pessoa pode acessar tranquilamente. E também porque havia até uma desconfiança até interna. Por que eu tenho mais processo que o outro? Então, hoje, os critérios... não concordo, então vamos discutir o algoritmo, a lógica do algoritmo. E nós já brigamos muito por conta desse algoritmo, lá dentro do próprio tribunal, para fazer esse ajuste. Demorou um tempo a você ter esse ajuste fino. E hoje, pelo menos por enquanto, a situação está pacificada. Resultados. Transparência, acabei de falar, equitatividade, celeridade e, é claro, alternatividade. Isso obriga que os conselheiros eles entendam um pouco de tudo, ou tenham uma boa assessoria que entenda um pouco de todos os temas, porque todos nós somos de tribunais e sabemos que a gente recebe os processos dos mais variados temas. Cumprindo a minha promessa, já concluí aqui. Quem quiser o tutorial eletrônico de como funciona, está aqui embaixo, tá bem? Lá vai explicar tela por tela como é que isso funciona, tá bom? Por isso que eu não preciso mostrar as telas aqui. Quem tiver interessado, depois entra lá e tem explicando esse tutorial eletrônico. Senhores, senhoras, muito obrigado. Era só isso. Genebra, parabéns aí pela celeridade aí. Você realmente é um craque, como diria o nosso saudoso Carlos Pina. Mas esses sorteios, a versão sua de sorteio, quer dizer que para o nosso tribunal não poderia ser aplicado, não sei, talvez outros tribunais também, porque cada conselheiro tem a sua área. Então, ele já tem pré-determinado quais são os processos que ele vai receber. Né? Entendo e concordo que o futuro é o futuro do tribunal de vocês, do TCU, que não tem a vinculação por área. E muitos tribunais já estão nesse nível, mas, infelizmente, Sergipe ainda está... Cada conselheiro tem uma área, tem quais são os municípios, quais são as secretarias que cada relator já sabe que vai prestar a julgar. Alguma pergunta, gente? Sem perguntas? Ótimo. Pois, Janete, muito obrigado. Boa viagem, bom retorno.